Salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano, trazendo mais uma videoaula, como prometido, né? Nesse histórico aqui, ó, a gente precisa, né? A gente vai precisar editar. Imagina que escreveu alguma coisa errada, ao invés de deletar, nós vamos então editar. Só que nós vamos editar ele de uma forma especial, ou seja, nós vamos editar ele dentro de um modal. Então você abre aí o projeto, né? Se você está fazendo o sistema de acordo com as aulas, você abre aí o projeto. Se você está criando um sistema onde você precisa dessa solução, é só você implementar, ok? Então vamos abrir o arquivo, vamos abrir aqui o nosso projeto. Então nós estamos aqui no arquivo, no editar. Esse arquivo aqui, ó, editar, onde nós temos aqui os históricos. No arquivo editar, né, que a gente tem a parte onde a gente faz a listagem do histórico, ó, onde a gente escreve, né, na verdade, aqui a gente escreve o histórico e salva. Essa parte aqui, ó, escreve aqui o histórico e salva. E aqui embaixo a gente faz a listagem. Aqui, ó, é onde a gente faz a listagem aqui, ó, faz o select from da tabela de histórico, desce e procura por essa linha aqui, ó, a linha descrição. Nós vamos modificar ela. Então, onde tem a linha descrição, que é essa visualização aqui, ó, da descrição. Na parte da descrição, nós vamos escrever o seguinte. Vamos abrir aqui um A para a gente poder criar um link. Então já vamos deixar logo o link pronto aqui do modal. Então coloca aí um A. Nesse A a gente coloca href, que é igual ele é igual ao jogo da velha, você já vai entender. E aí a gente coloca data tog class, que vai ser igual a modal. Nós vamos abrir o modal, né? Ele vai ser igual a modal. Muito bem. E aí a gente escreve de novo data target para poder abrir numa nova tela. Então target dela vai ser igual, coloque o jogo da velha ou hashtag, né? O nome vai ser abrir modal, identificar que é modal, tracinho histórico, tracinho histórico. Aqui a gente vamos abrir, concatenar aqui com a linha. Nós vamos concatenar com a linha do IDH. O que é o IDH? É o ID do histórico. Cada histórico tem um ID, um IDH, que identifica aquele histórico.
E aí aqui a gente já pode, vamos fechar aqui a nossa linha. E agora vamos fechar aqui o nosso A. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou querendo dizer aqui o seguinte, que nessa linha aqui, ó, onde tem a descrição, aqui, ó, nessa parte onde mostra a descrição do histórico, cria um botão aqui para a gente editar. E nesse botão, nós vamos dar um data target aqui nesse nome. A gente não tem esse nome ainda, porque nós vamos criar aqui a parte do modal para abrir a janela. Vamos ver como é que está aqui primeiro. Ó, tá vendo aqui que ele já criou o link? Se eu clicar aqui, ó, não vai para lugar nenhum, porque eu tenho que criar a tela do modal. Então você que está aprendendo o modal, você presta bastante atenção, porque essa aula é de extrema importância sobre questão de modal. Então aqui a gente criou um link para o modal, só que a gente não tem o modal ainda, então vamos criar o modal. Existem duas formas de você criar o modal. Quando você quer editar apenas uma informação, você pode criar o modal fora do laço do while. O que é o while? O while é isso daqui, ó, onde a gente lista todas as informações. Então, se eu quero editar mais de um histórico, ou seja, vou precisar clicar, abrir o histórico 1, histórico 2, então eu vou ter que fazer ele dentro do while. Se é apenas uma informação, por exemplo, aqui, ó, dá um exemplo aqui para não ficar dúvida. Por exemplo, aqui essa imagem, ó, é somente a imagem. Então eu abro esse modal aqui. Só que aqui, ó, eu posso alterar esse, eu posso alterar esse. Então, eu tenho que criar ele dentro do while aqui, ó, que a gente chama de laço, dentro desse laço aqui, ó. Ok? Então, aqui, ó, nessa linha aqui, a gente dá um Enter e vamos começar. Vamos dar aqui um eco. Então, nesse eco, vamos criar uma div, uma classe. Essas classes são classes do Bootstrap. Classe modal. A gente vai ter que usar o modal. E aí, vamos colocar o ID do modal. Qual que é o ID do modal? O ID do modal é abrir modal. Esse nome tem que estar certinho. Tracinho histórico. E é onde a gente vai concatenar aqui com a linha. Já vou explicar para você entender essa parte 100%. Então, vou concatenar com qual linha? A linha do IDH. Concatenando com a linha do IDH, a gente coloca aqui tab index vai ser igual a -1. Isso são funções do modal. É onde a gente dá aqui um role, que vai ser igual a diálogo. A caixa de diálogo, aquela caixinha que vai aparecer. Daqui a pouco você já vai ver como que ele funciona. Então aqui a gente fecha. E agora
Vamos criar uma div, mais uma classe. Nessa classe vai ser modal, dialog, vamos criar aqui um role, documento. Opa, documentos. Vamos fechar aqui. E agora vamos criar mais uma div. Mais uma classe. Essa classe vai ser modal, tracinho, content, que é o conteúdo. E agora vamos criar aqui uma div, onde nós vamos criar uma classe que vai ser igual a modal, tracinho, head, que é o cabeçalho. Vou dar mais enter aqui para ficar mais para cima. E agora vamos criar aqui um H5, que é tamanho de letra. Nesse H5 vamos colocar mais uma classe. Vai ser modal. Essa vai ser modal title. Parte do título. Como é que vai ser o título? O título vai ser alterar histórico. E agora vamos fechar aqui a nosso H5. Fechou? Agora vamos criar também um botão para fechar. Então vem aqui, coloca button de botão, dá um tape. Nesse tape a gente escreve button. E vamos dar uma classe aqui para a gente colocar o nome. Classe close, fechar. Close para poder fechar. E aí a gente dá um data de dismiss igual a modal. Tudo isso para identificar que é uma tela de modal. Aonde a gente dá aqui um area labels, label close, fechar. Label close. E aí a gente fecha essa linha. Agora vamos criar aqui um spa. Aonde dá um area hidden, esconder a tela quando ela for fechada, quando o resultado for verdadeiro, true. True quer dizer verdadeiro. E aí a gente chama aqui o time para fechar quando o botão do close for pressionado, né? Quando o botão fechar for pressionado. Então ele não demorar, ele já fecha logo.
E agora vamos fechar aqui, como a gente criou o botão ali em cima, vamos fechar o nosso botão. Vamos fechar essa div aqui. Tudo isso foi o cabeçalho. Agora vamos fazer mais uma div. Essa div, vamos criar uma classe. Classe do Bootstrap. Modal Body. Modal Body quer dizer o corpo. Agora a gente já está entrando no corpo da telinha. Vamos criar então um formulário, que a gente vai precisar enviar informação. Então a gente cria o modal, a gente coloca o método. Opa! Vamos criar um método. O método vai ser post, o método de envio. Post. E aí dá um action. Action é ação. A ação vai para onde? Quando a gente apertar o formulário, depois que a gente colocar a tela do modal, a gente vai para o arquivo update. Não existe esse arquivo, mas nós vamos criar ele também. Update histórico, ou seja, atualizar o histórico. .php. Fecha essa linha. E aí, nós vamos precisar de algumas informações para a gente levar e atualizar esse histórico. Nós vamos precisar do IDH, que é o ID do histórico, ok? Então aqui a gente vem aqui no input. Nesse input a gente vamos colocar tape. Tape dele vai ser igual a texto. O name dele vai ser igual a IDH. O IDH vai levar o valor é. Qual o valor que ele vai levar? Então vou concatenar aqui com a linha. A linha do IDH. Você que está assistindo esse vídeo, você não está entendendo nada. Então você não viu as aulas do curso de PHP. Ok? Então você volta todas as aulas para você acompanhar e chegar até esse ponto. A gente já está alterando o histórico. Então concatenei aqui com a linha, trazendo o IDH. O IDH é o ID do histórico. Quando a gente cria um histórico, né, insere um histórico, ele cria um ID, um número único. Por exemplo, ID1, ID2 e por aí vai. Então, vamos fechar aqui e vamos precisar de mais um campo, também input. Vai ser input type igual a text name. Name dele vai ser igual a ID, que aí já é o ID do cliente. Um é o ID do histórico, o outro é o ID do cliente. Dá um valor aqui, valor. E aí a gente vai concatenar aqui, vai trazer a linha. Trazer a linha, qual linha? A linha do ID. Aqui quer dizer o seguinte, ele vai trazer o número. Então aqui ele vai trazer o número do histórico. E aqui ele vai trazer o número do cliente que faz parte daquele histórico, o dono do histórico, ok? Feito isso, agora nós precisamos, vamos criar aqui uma caixa para a gente trazer também a parte do histórico, né? A gente trazer o histórico para cá. Então vamos criar uma div.
Nessa div, vamos colocar uma classe form control max. O que é a max length? Opa! O que é o max length? É a quantidade máxima de caracteres inseridos no campo, 250 caracteres. Pode mudar de acordo com a necessidade. O name dele, qual que é o name dele? O name dele é descrição. O nome do campo é descrição. Isso aqui não são coisas inventadas, não. Isso aqui faz parte do projeto. Aqui, ó. Ó, histórico. Então a gente tem aqui, ó, o IDH, que é um ID único para cada histórico que vai sendo criado, e o ID, que é o ID de cada cliente. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, nesse editar aqui a gente tem 68. Então a gente vem aqui, ó, 68, a gente tem o histórico dele aqui, ó, tá vendo? Esse é o 68. Então essa é a lógica. Voltando aqui para o código para a gente continuar. Então o name dele é descrição. E vamos dar aqui um role, quer dizer linhas. Vou botar 3 linhas. 3 linhas. Form control. Ah, sim. Aqui não vai ser form control, não. Vamos colocar um form group. Colocar o form group. Porque nós vamos criar um text area, ou seja, uma área de texto. Então aqui, ao invés de ser, vamos colocar group, form group, para a gente poder colocar a área de texto mais embaixo. Então vamos dar aqui um call md igual a 12. Igual a 12. MD igual a 12. Muito bem. E agora nós vamos criar um label dele. Olha quanto trabalho só para criar uma telinha de modal. Dá um label. Nesse label dele, vamos colocar descrição. Vamos fechar o nosso label aqui. Label, fechou. Agora vamos criar o texto área, na área de texto. Então, text, área, aonde a gente vai dar. Agora vamos dar um class form aqui. Class form control. Ao invés de ser grupo, vai ser form control. São as classes do Bootstrap. Max length. Max length igual a 250 caracteres. Name. Qual que é o name dele? Descrição. Agora sim, dá um role. Linhas. 3 linhas. E aí fechamos aqui nossa linha. E agora vamos colocar aqui dentro trazer a nossa linha da descrição.
trazer a linha. Ao invés de trazer a descrição, vamos trazer a linha, porque a gente já está dentro do while. Opa. Descrição. Muito bem. E aí vamos fechar aqui a nossa text área. A área de texto. Fechou. Agora vamos fechar aqui a nossa div. Agora nós vamos criar a parte de baixo da telinha e a parte do rodapé. Então vamos criar aqui mais uma div. Quando a gente terminar aqui, você vai falar tudo isso só para fazer uma telinha? Tudo isso só para fazer uma telinha. Modal footer, que é rodapé. Vamos criar um botão. Botão, tape dele vai ser botão. Button, né? Uma classe. Classe vai ser btn. btn. Tracinho. Secundário. E a gente dá um data miss para ele entender que faz parte do modal. E aí vamos fechar aqui e vamos criar então esse botão, o nome dele vai ser fechar. E agora vamos fechar aqui o nosso botão. Fechou o nosso botão. E também vamos ter que criar mais um botão, que é o botão salvar. Então, botão tape vai ser igual a submeter a informação, classe, btn, primário. E agora vamos fechar e vamos colocar o nome de salvar. Botão. O botão vai ser salvar. Tá salva. Escrever o histórico, alterou e depois só clicar em salvar. Muito bem. E aí a gente fecha aqui o botão. Fechando aqui o botão, o que a gente vai precisar agora? Vamos ter que fechar o nosso formulário. Nosso form. Que a gente abriu o form aqui em cima. Não é verdade? Então a gente fecha aqui o form, porque a gente quer que essa descrição, esses IDs, ele esteja dentro do formulário. Porque quando a gente enviar, a gente vai levar essas informações para dentro desse arquivo aqui. Ok? Fechou o form. Agora vamos fechar as div agora. As divs vamos fechar. Por que tem que fechar tanta div? Porque foi aberta aqui as dívidas. Essas divs aqui, ó, tá vendo? Elas foram abertas, elas têm que ser fechadas aqui embaixo para poder a tela funcionar direitinho. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5.
65 div. Se não for, vai dar erro e a gente resolve logo. Pronto. E aqui a gente fecha aqui o nosso. Então, com essa instrução aqui, se tiver tudo ok, nós vamos testar agora. A gente já consegue abrir a telinha do modal na parte de histórico. Aqui, ó. Vamos atualizar. Vamos abrir esse histórico aqui, por exemplo. Olha que legal, deu um errozinho aqui que nós já vamos ver o que é. Mas você vê que já trouxe aqui o histórico, ó, trouxe o ID do histórico e o ID do cliente. Tá vendo aqui em cima, aqui, ó, 68. Então, o ID do cliente, o ID do histórico. Agora vamos abrir outro histórico, esse é 14. Vamos fechar aqui, ver se está fechando direitinho. Fechou. Vamos, esse é o 15, ó, tá vendo? Trouxe o 15 e o número do cliente. Então a gente precisa dessa informação. Só vou ver esse negócio do time aqui. Nem vai precisar, porque ele já está fechando aqui, ó. Vamos ver aqui a questão do time aqui em cima. Onde é que você está, meu filho? Deixa eu pegar ele aqui para a gente ver direitinho. Fazer uma pesquisa aqui. Time. Esse time aqui, então nós não vamos precisar. Nós não vamos precisar desse time. Dá um hidden nele, ele vai estar escondido, true. Fechou ali o spam, fechou o bottom. Então nós não vamos precisar dele aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai dar algum erro aqui na hora de fechar a tela. Fechar, vamos atualizar. Ué. Salvar. Vamos atualizar. Por que você não está atualizando, meu filho? Só para atrapalhar aqui o vídeo. Ver se ele tem mais algum aqui. Ah, tá. Não, ele é o de baixo. Então volta. Esse daqui, ah, tá. Esse daqui é o da imagem. Eu que coloquei errado. Deixa eu pegar ele aqui embaixo, que ele é o do histórico. Ué. Aqui, ó. Vamos atualizar. Pronto, saiu daqui. Agora vamos fechar. Tá fechando normalzinho. Então, ao clicar aqui, ele vai atualizar as informações. Ok? Como essa parte do vídeo ficou extensa, né, e eu não vou fazer edição para poder corrigir alguma fala, corrigir alguma coisa aqui na hora do conserto da telinha, então já vou enviar direto. Aí na próxima aula, mas aqui a gente já tem, ó, a gente já está trazendo para dentro do modal histórico. Aqui a gente vai alterar. Ó. Então, ao clicar em salvar, o que ele vai fazer? Ele vai para esse arquivo aqui, ó.
ele vai para esse arquivo, update histórico. A gente não tem, então na próxima aula nós vamos criar o update histórico, ok? Então fica mais essa aula. Se você gostou, você dá um like ou deixa um comentário. Se você não é inscrito, você se inscreve para você não perder nenhuma aula. Valeu, um grande abraço e até a próxima aula para a gente resolver essa questão aqui de enviar e já atualizar.